funciona e o que não funciona para o emagrecimento. E aí, quando eu desenvolvi o meu método de emagrecimento, não tô de dieta, que me fez perder peso, 13 quilos lá em 2018, aí, gente, eu não parei mais e nunca mais eu engordei, nunca mais eu ganhei peso, mantenho ali os meus 63, 64 quilos, estou muito feliz, hoje eu treino musculação e exatamente por eu treinar musculação que eu não engordo mais e também porque eu consumo bastante proteína. E é muito importante vocês terem esse conhecimento, porque se vocês aprendem uma vez, nunca mais vocês esquecem. Esse foi o grande X da questão, a virada de chave no meu emagrecimento. E é por isso que eu falo tanto para as mulheres, gente, vocês têm que fazer musculação. Vocês ficarem só no aeróbico, só na corrida, só no funcional, vai chegar uma hora que o corpo não tem massa muscular. E o que faz acelerar o metabolismo de vocês é o quanto vocês têm de músculo no corpo. E depois de uma certa idade, a gente também vai ficando flácida. E comer mais proteína também vai ajudar vocês a não ficarem tão flácidas. Tem uma questão estética também em relação ao consumo de mais proteína na alimentação. E não é só para quem quer emagrecer, mas sim para manutenção de massa magra e longevidade. O que significa longevidade? Você viver mais e melhor. Porque o que sustenta o esqueleto, os seus ossos, é o músculo. E se você tem um músculo fraco, flácido, ou se você tá ali só perdendo músculo e ganhando gordura, o que vai sustentar o seu esqueleto daqui a alguns anos? É hoje que você constrói o músculo que você vai aguentar até os 70, 80 anos. É preciso construir hoje. Eu tenho aqui 39 anos, eu já tenho que estar aqui na luta, já era para ter começado muito antes. Combinado? Então, se vocês são as minhas novas seguidoras, ou se você já é minha seguidora fiel aqui, sabe que toda quarta-feira, às 8 horas da noite, tem live para ajudar a mulherada a emagrecer. Todo o conteúdo que eu posto aqui e no meu canal no YouTube, quem ainda não está inscrita no meu canal no YouTube, é só entrar depois da live no link que está na minha bio, se inscrever no meu canal, porque todo o conteúdo que eu trago aqui e lá é exclusivo para o emagrecimento feminino, certo? Então, se você é minha nova seguidora, manda essa live, é uma regra, hein? Você tem que entrar aqui para você poder contribuir com a Super Nutri, é uma regra. Você precisa mandar essa live para 5 mulheres que você mais ama, para 5 mulheres que você quer ajudar nesse momento. Fala, olha, siga essa Nutri, assista a live dessa Nutri que só de você assistir o conteúdo, você já emagrece. Quantas milhares de mulheres mandam mensagem para mim falando, Super Nutri, eu emagreci tantos quilos, até 10 quilos só de assistir o seu conteúdo aqui no Instagram. E, gente, se você maratonar o meu conteúdo aqui lá no meu YouTube, você já pega muitas dicas e, ó, não precisa nem passar na nutricionista, porque é conteúdo de valor, é um conteúdo que vai ajudar vocês a emagrecerem de verdade. Não é historinha para boi dormir, não é cardapinho detox, não é cardapinho low carb, é uma alimentação saudável que eu ensino vocês a fazerem. Comida de verdade, tudo muito explícito, muito verdadeiro. Quem me conhece sabe que eu falo muito sobre a comida de verdade, que não precisa ficar enfeitando, comprando quinoa, pão caro, low carb, de que custa 30 e poucos reais, não precisa. É comida de verdade. Vocês não vão gastar nada de diferente aí para fazer uma dieta, né, para seguir as minhas orientações. Bom, vamos lá. Então, já mandaram essa live para pelo menos 5 pessoas, 5 mulheres, tá? E pega o coraçãozinho que tá aqui embaixo, aperta até sair um coração bem grandão que eu vou aparecer, que eu vou ver aqui para você. Eu vou ver aqui o coração. Boa noite, Ana, minha linda, que eu sonhei com você hoje. Já vi várias carinhas conhecidas, pacientes, alunas do meu método Não Tô de Dieta. Sejam muito bem-vindas e não esqueçam de apertar no coração aqui e mandar essa live para 5 pessoas. Aperta o coração. Olá! Já tá aparecendo o coração aqui para mim. Obrigada, meus amores. Gente, vamos lá? Não preciso de anotação, porque tudo que eu vou falar aqui para vocês está tudo aqui na minha cachola. E eu já falo isso diariamente para as minhas pacientes. Hoje eu fiquei mais de 1h30 com uma paciente explicando para ela quanto de proteína, por que ela tem que comer mais proteína, por que ela está substituindo as proteínas de forma errada. Parece um bicho de 7 cabeças, gente, mas é tão simples que daqui 4, 5 lives vocês estarão craques em saber por que a proteína favorece o emagrecimento. É só maratonar, assistir o meu conteúdo aqui e no meu canal no YouTube, que é o canal da Super Nutri, tá bom? E aí vocês vão falar, gente, por que eu não conhecia essa mulher antes? Tá descomplicando, tá desmistificando todo esse terrorismo nutricional. É muito simples, tá? Bom, vamos lá. Deixa eu tomar uma aguinha. Sejam muito bem-vindas. Vão continuando apertando o coração aí, continue apertando e mandando essa live para pelo menos 5 mulheres virem aprender aqui com a Super Nutri. Não esqueçam,
Toda quarta-feira tem live às 8 horas da noite aqui com a Super Nutri. E eu já estou recebendo muitas mensagens das mulheres que estão me perguntando: Super Nutri, quando que você vai abrir o método de novo? Gente, em abril. O método Não Tô de Dieta, ele vai ficar esse período, esse comecinho de ano, porque nós estamos aprimorando o método, tá? Estamos aprimorando o método, vai ter um conteúdo de valor, vai ter novas receitas, vai ter um novo cardápio, vai ter um Mega Plus, vai ter participações especiais. Gente, só vou avisar vocês, em abril, abriu o método, em 3 dias eu vou fechar as inscrições e serão pouquíssimas vagas. Se você quer entrar pro meu método Não Tô de Dieta, quer ser a minha aluna, quer participar das minhas mentorias, meninas, fiquem de olho, porque em abril vai abrir, 3 dias acabou e depois não tem como chorar, tá bom? Ana Amélia, paciente aqui tá comendo mais agora, queria ter te conhecido antes. Ana, você não vai acreditar que a minha paciente hoje falou a mesma coisa. A mesma coisa, ela falou, meu Deus do céu, por que eu já dei tanta cacetada na minha vida e agora eu tô comendo, meu intestino tá funcionando, a minha energia voltou. Por quê? Porque as mulheres, elas tiram o carboidrato. Daí tira o carboidrato, altera o humor, altera principalmente o quê? Além do humor, né, que eu falo, mulher sem carboidrato fica terrorista, né? Mulher terrorista. Mas principalmente a questão intestinal. Muitas de vocês reclamam que o intestino tá preso e passam fome, não conseguem ter uma dieta com adesão quando vocês tiram o carboidrato. Então não é tirar o carboidrato, é comer o carboidrato certo e na quantidade certa, né, Ana? E agora você vai aprender a fazer isso, tá bom? Gente, vamos lá? Vamos lá, eu vou começar aqui a falar sobre a proteína. Vocês podem fazer as perguntas nos últimos minutos que eu vou responder vocês. Então agora eu vou falar, papel e caneta na mão, anotem tudo e deixem as perguntas para os últimos 15 minutos finais que eu vou responder todas vocês. Enquanto isso, continuem mandando aqui o coraçãozinho e manda essa live, tá? Manda essa live para pelo menos 5 mulheres que você mais ama, que você quer ajudar, quer ver feliz, tendo um corpo mais bacana. Combinado? Gente, vamos lá. O assunto de hoje é: comer proteína realmente emagrece? Hoje eu vou trazer para vocês 4 pontos principais que vão virar todas as chaves do emagrecimento. Será mesmo, Super Nutri, que se eu comer mais proteína, eu vou perder peso? Bom, vamos lá, gente. Doutora América Moura aqui, nutricionista há mais de 16 anos, vai trazer para vocês todos os segredos que os nutricionistas escondem, as quantidades de proteína que vocês têm que comer no dia e, principalmente, por que é que comer mais proteína favorece o seu emagrecimento. Vamos lá? Papel e caneta na mão, anota aí. Número 1, gente, comer mais proteína vai te dar mais saciedade. Coloca essa palavrinha bem grande aí no seu caderno. Saciedade. Uma mulher que tem mais saciedade, ela vai beliscar menos e ela vai comer menos na próxima refeição. Olha que maravilhoso. Se você come o café da manhã com ovos, com whey protein, com iogurte, com até um patê de frango, essa refeição do café da manhã vai fazer você ter fome somente próximo ao horário do almoço. E aí você já vai almoçar. Se você comer a quantidade certa de proteína no almoço, frango, carne, né, carne magra, pode ser peixe, pode ser carne de porco magra, pode ser ovos, você também vai ter mais saciedade para suportar até o café da tarde. E aí já vai estar na hora de comer mesmo. E vice-versa, aí você vai ter sempre saciedade após cada refeição. Se você for fazer 4 refeições ao dia e todas as refeições você tiver proteína, você terá sempre saciedade e vai poder suportar até a próxima refeição sem ficar o quê? Beliscando. Porque o grande problema das mulheres é o fato de vocês beliscarem demais, ficarem ali beliscando uma bolachinha, um cafezinho, uma frutinha seca, uma castanha, e isso é caloria. Se você come mais calorias do que você gasta, você não emagrece. Então o primeiro fator é comer mais proteína favorece o seu emagrecimento porque te ocasiona mais saciedade. Por que que a proteína, se você consumir mais proteína, você vai ter mais saciedade? Porque a proteína tem uma digestão mais lenta. O seu organismo, o seu estômago, o seu intestino, ele vai trabalhar um pouquinho mais para fazer a digestão dessa proteína. Desse ovo, dessa carne, desse whey protein, do frango, do atum, da sardinha, do peixe, até do feijão. Tem, então, uma questão da saciedade ligada à digestão. A digestão sendo mais lenta, você vai ficar menos tempo sentindo fome. Entenderam? Então essa é a grande questão. Se você come proteína em 4 refeições, você vai ter mais saciedade
porque a digestão é mais lenta. Tá bom, Supernutris, essa parte eu já entendi. Porém, pensa comigo. Quanto que é proteína? Qual que é a quantidade ideal de proteína? E aí que eu quero que vocês anotem o passo número 2. Qual é a quantidade ideal de proteína que nós temos que consumir no nosso dia a dia? Eu vou fazer um cálculo com o meu peso. Eu peso 64 quilos. Então, eu faço 64 vezes 2, que é a quantidade de proteína por quilo de peso. Mas vamos supor que você tá acima do peso. Você tá pesando aí 80 quilos. E o seu peso ideal é 62, 64 quilos. A mesma coisa que eu. Você vai fazer esse mesmo cálculo. Você vai fazer 62 vezes 2. E você vai ter que consumir 124 gramas de proteína por dia. Mas, Supernutri, se eu comer um filé de frango de 124 gramas, já vou bater a proteína do dia? Nananina, não. Como que você vai fazer esse cálculo? Um filé de frango, ou um bife, ou um filé de porco, né, de lombo, ou um filé de peixe de 100 gramas, que você vai pesar após o preparo, não pode pesar cru, é o preparo pronto, né, pesar pronto, tem 100 gramas de proteína. Aí você vai pegar 100 gramas de proteína pronta, tem 100 gramas no peso, e isso vai se transformar em 30 gramas de proteína. Então, um filé de frango, mais ou menos da palma da minha mão, depois de grelhado, ele pesando 100 gramas, ele vai ter 30 gramas de proteína. 30 gramas de proteína. Então, se você tem que comer 120 gramas de proteína, se você consumir só um filezinho de frango no almoço, olha a quantidade de proteína que vai faltar na sua alimentação. Um ovo, por exemplo, tem 6 gramas de proteína. Se no seu jantar você tem o péssimo hábito de não jantar, beliscar, eu vou comer um pão com presunto e queijo, você não vai comer proteína. Agora, se você pegar esse pão, colocar um queijinho e colocar 100 gramas de frango, você vai colocar a quantidade de proteína ideal para você nessa refeição, que é 30 gramas de proteína. Então, eu coloco sempre uma boa média. A boa média é 100 gramas de proteína pronta no almoço e no jantar. E isso equivale a 30 gramas, por exemplo, de frango, de peixe, de atum. Se for ovos, são 4 ovos, tá? Então, sempre faz essa conta. 100 gramas de proteína magra, seja frango, seja peixe, seja porco, seja carne bovina, equivalem a 30 gramas de proteína. Combinado? Fechou o cálculo? Então, essa é a grande questão. Você vai fazer esse cálculo, que é vezes 2. Na verdade, a gente pode fazer esse cálculo a partir de 1,8, tá? Então, América, 64 quilos vezes 1,8 gramas de proteína por quilo de peso, até 2,2. Então, eu já coloco 2, tá? Porque o ideal é você consumir de 1,8 a 2,2 gramas por quilo de peso de proteína por dia. Então, no meu caso, que peso 64 quilos, vezes 2, eu posso consumir 128 gramas de proteína por dia, tá? E aí, você tem que somar a proteína do dia total. Café da manhã, vou consumir lá 3 ovinhos. No almoço, vou comer um filé de frango de 120 gramas. No café da tarde, vou consumir lá um iogurte natural com 30 gramas de whey protein. E no jantar, um filé bovino, né, um patinho, uma carne moída, também lá os seus 100 gramas. E aí eu vou atingir a quantidade de proteína ideal para o seu dia. Mas tem que consumir, sim, proteína em todas as refeições. Por exemplo, se você consumir só o seu filé de frango na hora do almoço, você só vai consumir uma proteína de 30 gramas no total do dia, é muito pouco. E por que eu falo também do whey protein? Porque o whey protein, meus amores, 30 gramas de whey protein, presta atenção, 30 gramas de whey protein equivale a mais ou menos um filé de frango de 100 gramas. Se você pegar, né, o seu medidor, dá uma olhadinha lá no rótulo atrás, tá lá, vem o copinho junto com o whey, né, uma colherzinha, o scoop. Nesse scoop tá escrito lá, se você usar 2 scoops de whey, você vai ter 30 gramas de proteína ou 24 gramas de proteína. Se você tá com o seu whey aí, já dá uma olhadinha lá no rótulo atrás. Quanto de proteína tem o seu whey? Quanto de proteína tem o seu whey? O meu whey tem 24 gramas numa porção de 30 gramas. Então, eu vou usar 2 copinhos, vai dar 30 gramas de whey, que equivale a 24 gramas de proteína. Vocês sabiam que 30 gramas de whey em proteína equivale a um filé de frango, ou um bife bovino, ou um filé de peixe, ou até 100 gramas de carne de porco magra?
Olha que fantástico. Então você tá me dizendo, Super Nutri, que se eu consumir 30 gramas do meu whey, vai equivaler a frango? Exatamente. Se você quiser jantar o seu whey protein, você pode. Por exemplo, eu, um dia como hoje, certo? Estou aqui cansada, não quero sujar a panela, não quero mais cozinhar, tô cansada, mas eu preciso bater a proteína do dia. Como que eu tenho que fazer? Simplesmente vou lá, bater no liquidificador, umas frutas, um moranguinho, vou colocar 30 gramas de whey, posso colocar um iogurte natural, posso colocar um leite desnatado, pronto, eu vou bater a quantidade de proteína daquela refeição. Simples assim. A proteína do whey é extremamente benéfica para o seu emagrecimento. E por que o whey favorece o emagrecimento? Só para concluir para vocês. Porque o whey protein, por ele ter mais proteína, ele vai ajudar na questão da saciedade, na questão da digestão ser mais lenta, ele vai ajudar na manutenção de massa magra. Então, se você come proteína na quantidade certa, você não vai perder. E ele também vai ajudar a completar uma proteína que você não consegue mastigar. Porque o whey protein é uma proteína em pó. E aí o pó você pode tomar líquido, misturando com água, com iogurte, com leite desnatado. Então já imaginou beber a sua proteína? Por isso que o whey protein favorece o seu emagrecimento, porque ele ajuda a complementar essa proteína que você não consegue mastigar, ele ajuda no emagrecimento porque ele é fácil de preparar e apenas em 30 gramas de whey você vai consumir a mesma quantidade de um filé de frango em proteína. E aí você vai ficar super feliz porque você vai consumir um produto saudável e que vai te ajudar no emagrecimento, por quê? Porque é fácil de preparar, não precisa sujar a louça, não precisa cozinhar. Se você quiser jantar o whey protein, tá liberado, certo, pessoal? Deixa eu ver se tem alguma perguntinha aqui. Gente, eu só vou responder no final, tá? Só vou responder. Vocês podem mandar que daí eu volto aqui e respondo vocês no final, mas podem mandar todas as perguntas de vocês. Vamos ao ponto número 3. Gente, o ponto número 3, por que que o comer mais proteína ajuda a emagrecer? Bom, gente, vocês sabiam que quanto mais proteína você come na sua dieta, mais você acelera o seu metabolismo? Opa, peraí, Super Nutri. Você tá me dizendo que se eu comer mais carne magra, mais whey, mais ovo, mais frango, eu vou ficar com o meu metabolismo mais acelerado? Acertou. Por quê? Quem tem mais músculo tem um metabolismo mais acelerado. Por isso que eu falo tanto para as mulheres fazerem musculação. Precisa fazer algum exercício que você carregue peso, porque quanto mais músculo você tem, mais acelerado o seu metabolismo. E para você ajudar nessa construção da massa muscular, você precisa comer mais proteína. Por que também que comer mais proteína acelera o seu metabolismo? Porque o nosso organismo, o nosso corpo, ele trabalha mais para fazer a digestão da proteína. Ele queima mais calorias para fazer a digestão dessa proteína. Ah, não, Super Nutri, agora você tá de brincadeira. Então quer dizer que se eu comer mais proteína, mais frango, mais carne, mais ovo, eu vou gastar mais energia? Sim, porque a digestão da proteína, ela é mais trabalhosa, é mais dificultosa. Então o nosso corpo, o nosso organismo precisa gastar mais energia para fazer a digestão. Para vocês terem uma noção, em média, o carboidrato, a gente não gasta quase nada para fazer a digestão dele. Mas da proteína chega até a 20 a 25% das calorias dele mesmo. Então você quer me dizer, Super Nutri, para concluir, que se eu comer mais proteína, eu vou emagrecer porque eu vou ter mais saciedade, e eu vou emagrecer porque se eu comer mais proteína, eu vou queimar mais calorias, porque a digestão é mais difícil, e ainda vou acelerar meu metabolismo? Sim. Aí, ó, fechamos aí. Você conseguiu agora entender por que você precisa comer mais proteína? Além da saciedade, além da digestão ser mais lenta, além de você ganhar mais massa muscular, além de acelerar o seu metabolismo, você gasta mais energia se você come mais proteína. O seu corpo precisa trabalhar mais para fazer a digestão. Você conseguiu absorver essa informação? Essa informação é valiosíssima porque você sabe que você precisa consumir mais proteína, mas você precisava entender qual é a fisiologia. Por que eu preciso consumir mais proteína? Todo mundo fala isso, mas por qual motivo? Está aí esses motivos, além da saciedade. E aí, para a gente finalizar essa questão, a questão de acelerar o metabolismo, eu queria deixar bem claro para vocês. Quanto mais massa muscular você tiver, mais acelerado o seu metabolismo e você, em repouso, tendo mais músculos, você gasta energia. Um treino de musculação, né? Um treino bacana de musculação. Você fica ali aproximadamente até 48 horas fazendo a recuperação, a síntese proteica.
Um treino de musculação vai fazer você gastar energia, gastar calorias até 48 horas depois do treino. E o que vai contribuir para você ter essa manutenção de massa magra? O seu consumo de proteínas após esse treino de musculação. Então não basta você comer proteína somente após o treino. Não é essa proteína ou tomar o seu whey depois do treino que vai favorecer o ganho de massa muscular. É o que você vai consumir de proteína em até 48 horas depois do treino. Então não adianta só tomar whey depois do treino ou comer lá os seus ovos e passar o resto dos próximos dias comendo mal a proteína. Não é a proteína do pós-treino que reconstrói o músculo, mas sim todas as refeições tendo proteína. E aí você terá síntese proteica, o seu corpo vai fazer novas fibras musculares, você vai ter uma melhor recuperação muscular, não vai ter fadiga, vai melhorar inclusive aquelas dores se você consome proteína na quantidade ideal. Você vai começar a formar novas fibras musculares, vai contribuir para o ganho de massa muscular, e se você ganha mais massa muscular, você consequentemente já vai perdendo mais gordura e vai acelerando seu metabolismo. Simples assim, é um ciclo. Você começa a diminuir o carboidrato, começa a subir mais proteína, começa a treinar a musculação, você já começa a perceber que as suas medidas começam a enxugar, o seu tônus muscular melhora, você consegue perceber que o teu braço está um pouquinho mais firme, as suas pernas já estão um pouquinho mais firmes, já está diminuindo a circunferência da região da cintura, a gordura abdominal, e aí você vai percebendo que você está criando massa muscular e está eliminando a gordura. E isso vira um processo, porque daí você já sabe. Aprendi com a Super Nutri que eu tenho que comer 2 gramas de proteína por quilo de peso, do peso ideal, certo? Calculo o seu peso ideal. E eu tenho também que comer proteína em 4 refeições. Eu tenho que comer proteína no café da manhã? Sim. Eu tenho que comer proteína no almoço? Sim. Eu tenho que comer proteína no café da tarde, mesmo sem tempo. Sem conseguir levar um lanche no trabalho? Sim. Leva whey protein, leva ovo cozido. Tenho que consumir proteína na janta? Não posso só comer um pãozinho com pão de queijo? Não, tem que comer proteína. Então, se você fizer esse mecanismo de raciocínio, essa estratégia, você vai começar a emagrecer comendo muito mais, comendo melhor e comendo e tendo saciedade após cada refeição, porque essa é a grande intenção, fazer com que as mulheres fiquem satisfeitas após cada refeição, para que elas não belisquem. O grande problema das mulheres é o ato de beliscar. Vocês não fazem uma refeição completa. Vocês precisam aprender a sentar e comer proteína em todas as refeições e sem reclamar da quantidade de proteína que eu colocar no cardápio de vocês. Sem reclamar. O que as mulheres reclamam? Meu Deus, eu tô comendo muita carne, muito frango. Na hora que eu vou pesar, não atinge lá 100, 110 gramas. Precisa pesar a proteína se você quer ter um bom resultado. Se eu coloquei no seu cardápio 100 gramas de frango no almoço, 110, 120 gramas no almoço e no jantar, compra a balancinha e você vai pesar o peso pronto. Não é pesar o filé de frango, a carne moída crua, é pronta. E aí você vai grelhar ali no seu azeitezinho, no seu fiozinho de óleo de soja, grelhou de um lado, grelhou do outro, coloca na balancinha, tara a balancinha, deixa ela zerada, pesou. Viu lá que um filé de frango grande deu 100 gramas. Pronto, fechou. Ai, deu 80 gramas. Preciso pegar mais um pedacinho. Mas o mínimo que vocês têm que comer de proteína no almoço e no jantar, 100 gramas de proteína pronta, tá? Não se esqueçam disso, meus amores. Eu tô começando a ter soluço, não sei se vocês estão percebendo. Gente, simples assim. Falei aqui os 4 pontos principais para que você precise comer mais proteína. E outra, gente, as minhas alunas do método Não Tô de Dieta e as minhas pacientes, elas falam assim pra mim: Super Nutri, mas eu tô comendo muito mais do que eu comia e eu estou emagrecendo. Por quê? Porque a proteína, ela tem esse papel fundamental no emagrecimento. As mulheres têm uma dificuldade muito grande de comer proteína. Só que para eu fazer você emagrecer, você precisa baixar o seu carboidrato e precisa subir a sua proteína. Então eu não tô fazendo você comer mais proteína. Eu tô fazendo você comer a proteína na quantidade certa para o seu peso, a quantidade certa de proteína para sua rotina diária. Às vezes eu tô te dando uma quantidade de proteína apenas para você não perder músculo. Gente, se eu coloquei lá 100 gramas, não é para ultrapassar, é para pesar e é para comer. Não dá para reclamar que tem que comer mais proteína, porque eu estou baixando o carboidrato. Então não adianta eu tirar o carboidrato de vocês. Eu preciso reduzir o carboidrato e subir um pouco a proteína. E não fazer o que vocês fazem, pegando dieta da internet. Sabe o que vocês fazem? Vocês tiram o carboidrato do almoço, tiram o arroz com feijão
e come um filezinho de frango desse tamanho. Aí, dá 2 horas da tarde, tá com fome. Dá 4 horas da tarde, tá comendo um pedaço de bolo de cenoura. Tá beliscando. Por quê? Porque a proteína não está na quantidade ideal. A intenção de se comer mais proteína é fazer você ficar satisfeita por pelo menos 3 horas, que daí já vai estar no horário de você comer de novo. Vocês estão entendendo aqui qual é a grande questão de você comer mais proteína? É que você pare de beliscar e que o seu organismo fique satisfeito. Por isso, quando eu colocar no cardápio lá do método Não Tô de Dieta, ou quando eu colocar para vocês que vocês têm que comer tanto de proteína no café da manhã, no almoço, no café da tarde, na janta, não reclamem. Apenas comam. Apenas comam, porque é isso que vai favorecer o emagrecimento de vocês. É isso que vai fazer vocês emagrecerem e dizer adeus ao efeito sanfona. Por que que eu, depois, né, dos meus 35 anos, eu consegui ter o corpo que eu tanto queria, não ganho mais peso, eu nunca mais engordei. Por quê? Porque hoje eu aprendi que eu tenho que comer aquela quantidade de proteína no dia. Eu sei que se eu comer proteína em 4 refeições, proteína em todas as refeições e dividir a proteína bonitinho todo dia, eu sei que eu nunca mais vou ganhar peso. Esse é mais um fator por que você deve comer proteína em maior quantidade na fase do emagrecimento. Exatamente para você não ganhar mais peso, para você dizer adeus ao efeito sanfona. Porque se você faz manutenção de massa magra, ou até ganhar mais massa muscular, o que vai contribuir para isso é você comer mais proteína. E se você tem um metabolismo, se você come mais proteína, você vai ter um metabolismo mais acelerado, dificilmente você vai ter o efeito sanfona, que é o engorda e emagrece. Porque a sua massa muscular tá forte ali, ó. Tá forte, isso tá ajudando você a perder cada vez mais peso. Se você tá voltando a engordar, você deve estar relaxando em relação à quantidade de proteína. Você deve estar voltando a engordar porque você tá comendo muito carboidrato, você tá voltando a beliscar o carboidrato, beliscar um pãozinho, uma frutinha, uma bolachinha, e tá voltando a não comer proteína na quantidade certa. Já deixou de pesar a proteína, no café da manhã já não tá comendo os ovos, no lanche da tarde já não leva o whey protein com iogurte, e aí quando você vê, você tá comendo proteína só no almoço. Isso é um grande fator que vai atrapalhar você depois quando você tiver que fazer manutenção de peso. Você não pode deixar de comer proteína na quantidade certa, não pode deixar de comer proteína em todas as refeições, porque senão você volta a ganhar peso. Você volta a relaxar, volta a comer mais carboidrato e volta a deixar de comer a proteína em todas as refeições. Aí você não tem mais a manutenção de peso, você retoma o peso e volta a ter o efeito sanfona, que é tão temido pelas mulheres, o tal do efeito ioiô. É porque você dá aquela relaxada, é porque você não pesa proteína, é porque você volta a beliscar, você volta a comer um carboidrato fora de hora, uma bolachinha, um docinho, um pãozinho. E cadê a proteína? Você tá deixando a proteína de lado de novo. E é por isso que você volta a engordar, mulher. Vocês estão entendendo qual é o raciocínio? É muito simples. Por que que eu, aqui com quase 40 anos, eu não engordo mais? Porque eu como proteína na quantidade certa. E isso, pra mim, não é uma dieta. Isso é um estilo de vida. Eu aprendi a comer mais proteína em todas as refeições. E isso favorece até hoje o meu emagrecimento. Após 4 anos de eu já ter eliminado aqueles 13 quilos, eu nunca mais ganhei peso. E agora, às vezes, eu subo peso, mas é em massa muscular. Mas eu não volto a ganhar peso em gordura. Né? Engordar, igual as mulheres engordam aí 10 quilos em 3 meses, eu vejo. Às vezes, eu encontro com uma paciente, elas têm até vergonha. Elas falam, ai, nem olhe pra mim, Supernutri. Eu engordei 10 quilos em 3 meses. Ganhou em gordura. Porque se você ganha 10 quilos em massa muscular, você fica com um corpo maravilhoso. Você fica com o bracinho duro, você fica com a perna dura, você fica com o abdômen duro. E não tem essa história de ficar com corpo de homem. Não tem mais isso, gente. Eu escuto muitas mulheres falando assim pra mim. Ah, eu não treino braço, eu não faço musculação, porque senão eu vou ficar com corpo de homem. Gente... Essas mulheres que são grandes, gigantes, elas usam algum tipo de efeito anabólico, algum recurso ergogênico. Ou é uma mulher que treina muitos anos, eu vejo as meninas na academia, que eu conheço elas ali, ó, 10 anos treinando, essa sim é um corpo natural. Mas essas mulheres do Instagram que você fala, eu vou ficar com esse corpo, gente, e outra, não é em 3 meses treinando musculação que você vai ficar braçuda. Que você vai ficar com corpo de homem. Vocês precisam mudar a mentalidade de vocês. Vocês falam assim, eu não suporto academia. Mas uma hora ou outra você vai ter que encarar a musculação.
Uma hora o seu corpo vai falar, não tem outra alternativa para você emagrecer a não ser carregar peso. Não tem outra alternativa. Sabe o que acontece? Eu recebo mulheres que falam assim, eu tô aqui porque o médico mandou eu fazer musculação. Porque aí o corpo já tá tudo estourado, o joelho tá tudo estourado, tá cheia de dor no corpo, tá com preguiça, não tem fôlego para nada. E aí vai no médico. Aí o médico fala assim, você precisa perder peso, você precisa fazer musculação. Aí o mundo cai. Aí a ficha cai. Meu Deus, a Supernutri tinha razão. E agora vou ter que ir pra academia. Vai ter que ir pra academia. Uma hora ou outra você vai ter que ir pra academia. Seja com o cabelinho branco, lá com seus 70 anos. Né? Gente, então não tem jeito. Uma hora ou outra você vai ter que comer mais proteína e você vai ter que fazer musculação, carregar peso. Não tem jeito. Quem aí já faz sabe dos inúmeros benefícios pro corpo e não é pra estética. Eu não estou falando aqui em ser magra, não estou falando aqui em ter corpo com gominho, ter coxa grossa, estou falando de saúde. Estou falando de longevidade, em você viver mais e viver melhor. Agora, se você tá pouco se importando com a sua saúde, então não precisa nem comer mais proteína, não precisa nem treinar musculação, fica o dia inteiro no sofá. Mas eu acho que hoje, depois de uma pandemia, eu acho que tá todo mundo muito preocupado em ter uma saúde, viver mais, viver melhor, com qualidade. O que adianta chegar nos 60, 70 anos e ter que alguém limpar a sua bunda, porque você não tem força pra nada? Então é muito melhor que você chegue lá, ativa a mulher. Acorda, seja uma mulher ativa, uma mulher que vai chegar nos 50 anos e não vai precisar de ninguém. Que vai pra academia, que vai fazer, que vai no salão, que vai dirigir, que vai viajar. Vocês têm que aprender a se cuidar, a se amar por vocês mesmas. Não é por ninguém não, não é por marido não. Não é por marido não, não é pra ficar bonita pro marido de calcinha e sutiã. É pra vocês ficarem bonitas de calcinha e sutiã pra vocês mesmas. Pra vocês mesmas. É você sair do banho e na hora de você se enxugar, você fala, nossa senhora, eu tô melhorando, hein? Tô ficando bonita, minha bunda não tá mais mole igual tava. Meu bracinho já tá começando a criar um músculozinho, eu tô vendo um músculozinho aqui. Olha minha barriga como diminuiu, eu consigo sentar, botar um shortinho, não cai mais aquela dobrinha. Gente, são passinhos de formiga. E comer mais proteína vai favorecer até a melhorar a sua autoestima. Vai favorecer, só que você precisa dar uma chance pra proteína. Você precisa insistir um pouquinho mais em comer mais proteína. Você precisa sim comprar uma balancinha. Compra uma balancinha sim. Pesa a sua proteína todo dia, pelo menos no almoço e no jantar. Come de 2 a 3 ovos no jantar, no café da manhã e no café da tarde. Ai, mas eu não aguento comer ovo no café da manhã. Faz uma receita. Faz uma receitinha de crepioca, de panquequinha de banana. Faz um pãozinho no micro-ondas. Pega uma receitinha na internet com farelo de aveia. Gente, é fantástico. É ou não é? Bom, então eu trouxe aqui para vocês, meus amores, muitas dicas, muitas orientações e muitas estratégias para que vocês comam mais proteína e que isso favoreça no emagrecimento de vocês. Espero que vocês tenham gostado desse nosso encontro, desse vídeo maravilhoso, cheio de conteúdo que vai ajudar vocês a emagrecerem de forma simples, rápido, nem parecendo que vocês estão fazendo dieta. Se vocês gostaram desse conteúdo, você tem que compartilhar, você tem que comentar e você tem que mandar para uma pessoa que precisa ouvir aí essas orientações, essas dicas valiosas, esse conteúdo que vai ajudar muito vocês a emagrecer. Então eu quero agradecer demais vocês, meus amores, por vocês estarem aqui comigo hoje, tá? Um grande beijo da Supernutri.